Então, comentando aqui um pouco sobre o dia de hoje no índice, é um dia muito forte de tendência, então não dá para buscar entrar contra isso aqui. No começo do dia não dava para saber isso, mas tinha uma máxima aqui importante que foi rompida, a máxima do dia anterior, a máxima dos últimos dias, e no começo do dia teve esse comportamento aqui. Até para quem viu lá no grupo, eu coloquei um print, eu cheguei até mesmo a fazer uma compra aqui, nessa barra. Então eu comprei aqui. Quando fechou essa barrinha aqui, eu comprei aqui. Mas é claro que eu não peguei tudo isso aqui para cima e nem precisaria. É um dia típico. Só tiveram 2 dias assim esse ano. E esse aqui é um dia que empata com outro dia no tamanho do range. Então o maior candle no gráfico diário do ano. Então não dá para operar e depender muito de um dia como esse para rentabilizar. É um movimento mais atípico. Mas é importante não entrar contra. E daria para perceber a partir do momento que o preço executou isso aqui. Então, aqui no começo você ainda tem algumas possibilidades na compra, seja baixo, seja barra, seja isso aqui, essa barra aqui depois que fez a correção. Algumas pessoas já compraram aqui mesmo ao mercado na correção, esperando uma segunda perna a partir disso aqui. Mas teve quem comprou aqui também. Aí é tudo bem, porque você tinha ainda uma boa chance de conseguir talvez isso aqui para cima. Então era um alvo interessante em relação ao tamanho do stop, mesmo que fosse abaixo só dessa barra. Isso tinha probabilidade, aqui era um ponto interessante para o mercado testar também essas máximas. E tinha essa outra máxima bem perto que também poderia ser um magneto e sugar o preço. Não tinha como saber se o preço ia conseguir ir lá ou não. E aí quando a gente vê isso aqui, aí sim fica muito mais claro assim, a tendência que pode iniciar no dia. E aí depois que o preço rompeu a máxima que ficou acima, daria até para tentar novas compras, seja aqui, que é um pouquinho mais adiantado talvez, ou principalmente nessa barra. Colocou uma barra aqui inteira acima do ponto de rompimento, essa barra aqui. Então você pode até comprar isso aqui, o que você não pensa em vender aqui. Que não existe esse negócio de subiu demais ou caiu demais. Não existe. O mercado pode ir muito mais longe do que você pode imaginar. E hoje, inclusive, foi um exemplo disso. O mercado foi muito mais longe do que muita gente podia imaginar para um dia de mercado. Quando ele parecia que ia parar, nessa barra foi onde que eu zerei um trade que eu estava posicionado, zerei nessa barra aqui, porque eu vi que ela era talvez a maior barra aqui de todo esse impulso aqui depois da correção. Então aqui você espera depois disso provavelmente um TBTL, duas barras e umas 10 pernas. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui, então teve uma correção duas barras em 10 pernas, foi uma correção rasa em relação a todo esse movimento aqui. Então, você tem todo esse impulso de alta e você tem só essa correção aqui. Então, uma correção bem rasa, que demonstra realmente mais uma característica de um movimento forte e o preço deixa todo esse gap aqui para o ponto de rompimento. Mesmo aqui quando vem em pavio, ele deixa todo esse gap para o ponto de rompimento, a média inclina para cima e aqui você não pensa em vendas, ou não deveria pelo menos pensar em vendas ainda. Isso aqui até parece um topo duplo, é claro, mas operar um topo duplo contra tudo isso aqui, acima de um ponto de rompimento, ou seja, o mercado está conseguindo se manter acima do ponto de rompimento. Então, o mercado que está no modo sempre comprado, ou seja, você deve buscar as entradas na compra, seja comprar essa barra aqui de alta, comprar acima dela, comprar abaixo de barras, comprar aqui um fundo duplo, esse que for o melhor, ainda mais depois que falhou aqui a mínima. Então, você tentar comprar aqui essa região para tentar pelo menos pegar aqui reteste de máximas, aí depois você vê conforme chega lá, como chega lá, se você consegue manter uma parte ou não. Por exemplo, quando chegou aqui acima dessa máxima, não foi tão legal esse pavio para quem estava comprado, mas o preço não consegue adentrar nem esse ponto aqui de rompimento, então ele só deixa o paviozinho aqui por cima e o preço continua. Então, assim, o mercado é um dia só para assim, usar de exemplo, para não ficar buscando reversões contra movimentos fortes, provavelmente você vai errar, vai dar errado. É o que acontece para a maioria das pessoas, é um dado público das corretoras. O dia que as pessoas mais perdem dinheiro são dias desse tipo aqui. São os melhores dias para entrar em correção. E quando você talvez está buscando vender essa barra aqui, essa barra, essa barra, essa barra, quando você está às vezes tentando buscar vendas, achando que o preço foi muito longe e deve voltar, enquanto você está tentando fazer isso, traders consistentes estão tentando comprar
estão tentando comprar gaps, estão tentando comprar abaixo de barras aqui, e eles já estão quase ficando desesperados porque eles não conseguem. Então, quem colocou uma ordem de compra limitada aqui nesse gap não conseguiu pegar. Nesse gap não conseguiu, o preço não voltou, nunca mais que pegar. Aqui não voltou mais, não voltou mais, não voltou mais. Então, os compradores estão subindo ordens aqui, aqui, os gaps, abaixo de barra, ponto aqui de rompimento. Estão colocando ordens para comprar e não conseguem ter as ordens acionadas. Aqui também, aqui talvez foi preenchido aqui nessa barrinha, nesse paviozinho aqui. Talvez quem comprou a ordem aqui acima do ponto de rompimento pegou, mas a maior parte das ordens limitadas dos compradores não foram executadas. Então, o mercado aí tá com muita vontade de comprar e não está conseguindo de tão forte que é o movimento. E aí, às vezes, as pessoas estão, em vez de tentar comprar junto com esses compradores, fazem o oposto, tentam vender em um mercado que você não deve vender, somente para realização de lucro. Então, algumas coisas que deu para ver no dia não tem muito o que comentar um dia assim. É só você perceber o que está acontecendo nesse impulso, depois nessa correção rasa, depois o preço veio aqui acima e se manteve. Se você não tinha entendido ainda aqui embaixo, depois disso aqui tudo, depois disso aqui tudo, se você ainda não tinha entendido o que estava acontecendo, até aqui em cima provavelmente já ia conseguir perceber depois desse rompimento também, desse rompimento, desse gap aqui, fez o TBTL sem vir testar o ponto de rompimento, só tocou na média móvel, mas deixou gap. Então, aqui já dava para imaginar o que ia acontecer. Nessa barra aqui, se não me engano, nessa barra ou nessa barra aqui, a gente já comentou que provavelmente o dia ia fechar na máxima do dia. E aí a gente não sabia se a máxima do dia ia ser aqui, se a máxima do dia ia ser aqui ou ia ser 1.000 pontos para cima. Naquele momento foi comentado. E acabou que a máxima do dia não foi nem 1.000 pontos para cima, foi bem mais. A máxima do dia foi 3.000 pontos para cima a partir desse ponto aqui. Que nesse ponto aqui o mercado já tinha subido desde a mínima 1.500 pontos. Então é um dia também que sai do range médio dos últimos dias e do range das bases do ano, inclusive. Então você não precisa se preocupar muito se não pegou tudo isso ou se não pegou nada, mas precisa talvez se preocupar um pouco se você ficou vendendo desde essa barra até aqui em cima, ficou vendendo achando que ia pegar uma reversão. Isso sim é de se preocupar. Para quem está começando na metodologia, precisa só alinhar aí os conceitos, porque não existem vendas aqui, não existe achar topo desse mercado.